Você sabia que antes mesmo de você existir, antes que o mundo sequer soubesse da sua chegada, Deus já tinha um propósito separado exclusivamente para você? Não, você não está aqui simplesmente por acaso. Você não é uma coincidência nascida das circunstâncias. Cada detalhe da sua vida, cada dia que você viveu e cada desafio que enfrentou, tudo faz parte de algo maior. Hoje, muitas pessoas vivem com medo. Medo de falhar, medo de não serem boas o suficiente, medo de que tudo o que já fizeram não seja suficiente para alcançar o que Deus tem para as suas vidas. Esse medo se disfarça, ele surge como dúvida, como cansaço, como um vazio que parece nunca ser preenchido. É quase como ouvir uma voz que sussurra: você não é capaz, Deus não tem um plano para você. Talvez você seja só mais uma entre bilhões. Mas preste atenção, isso é uma mentira. Deus já viu você no ventre da sua mãe. Ele te conheceu antes que o mundo pudesse te dar um nome. Ele escolheu você com um chamado único. Jeremias 1:5 nos diz: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ouça bem, porque as palavras não podem ser mais claras. Você foi escolhido para algo extraordinário. O que significa que o medo, a dúvida e as circunstâncias não são donos do seu destino. Elas não podem anular o plano perfeito de Deus para a sua vida. E hoje eu vou te mostrar como Deus não apenas conhece seus medos, mas como Ele o preparou para superá-los. Vou falar diretamente ao seu coração sobre como o chamado de Deus quebrará as correntes do medo e dará um sentido eterno aos seus dias. Agora me diga, você está realmente vivendo o plano que Deus projetou para você? Ou está permitindo que os desafios diminuam sua fé e roubem a sua confiança? Escute com atenção, porque esta mensagem pode mudar tudo. Talvez você já tenha experimentado o poder transformador do amor de Deus em sua vida, ou esteja apenas começando a explorar o que significa entregar-se completamente a Ele. Compartilhe nos comentários como o amor de Deus tem te impactado e tomado forma em sua história. Declare como um ato de fé o que esta mensagem significa para você, repetindo estas palavras: Senhor, teu propósito será realidade em mim. Não deixe de contar como Deus tem operado ou os passos que você está tomando hoje. Cada testemunho é uma inspiração preciosa. A verdade sobre o medo e sua origem no mundo espiritual é impossível ignorar a força invisível que o medo exerce sobre cada aspecto da vida humana. Ele se instala quando menos esperamos, capturando nossos pensamentos e minando nossa confiança. Talvez você já tenha sentido isso, aquele nó no estômago, aquela voz que sussurra repetidamente que você não será capaz, que não é bom o suficiente, que o fracasso é inevitável. O medo, no entanto, é muito mais do que uma emoção ou uma resposta instintiva. Ele é uma arma espiritual cuidadosamente usada para nos afastar do propósito de Deus. A Bíblia nos alerta sobre o espírito de medo. Em 2 Timóteo 1:7, somos lembrados de que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essas palavras revelam uma verdade profunda. O medo não vem de Deus. Ele é uma ferramenta utilizada pelo inimigo para quebrar a nossa ligação com o Pai, nos testando com dúvidas, inseguranças e a falsa crença de que somos inaptos para cumprir os planos de Deus. O medo é uma barreira que nos impede de ver o que Deus tem reservado, mas também uma oportunidade. Ele nos coloca diante de uma escolha: sucumbir a ele ou enfrentá-lo munidos da força que vem da fé. Ao longo das gerações, o medo tem sido a raiz de muitos erros e fracassos, mas também é revelador.
Ele expõe onde colocamos a nossa confiança. É fácil acreditar que estamos no controle de nossas vidas, mas quando o medo chega, ele revela quais são as bases da nossa fé. Estamos nos apoiando em nossos próprios esforços ou na rocha firme que é Jesus Cristo? O medo é um lembrete de que precisamos de Deus. Ele nos desafia a nos rendermos ao plano divino, mesmo quando não conseguimos ver todos os passos à frente. Mas há algo mais profundo a ser entendido sobre o medo. Ele não é apenas uma emoção individual. Ele é uma estratégia sistêmica do inimigo para afastar os filhos de Deus de suas promessas. Quando você dá atenção ao medo, deixa de caminhar pela fé. Ele transforma os olhos da sua alma em um foco de incertezas, cegando você para o propósito que Deus criou. E assim, o medo lentamente paralisa ações, bloqueia decisões e separa vidas grandiosas de seus destinos eternos. Você talvez se pergunte como isso pode ser superado. A realidade é que o medo não desaparece apenas com força de vontade ou otimismo. Ele só pode ser vencido quando reconhecemos o poder do amor de Deus. Porque no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4,18. O verdadeiro antídoto para o medo não está em nós mesmos, mas no amor perfeito de Deus que nos foi dado através de Cristo. Quando compreendemos que somos amados incondicionalmente e que Ele nos criou com um propósito, as correntes do medo começam a cair. O medo é inevitável em um mundo caído, mas a boa notícia é que ele não é invencível. Ele perde sua força quando escolhemos confiar no Criador que vê o começo e o fim, que conhece cada detalhe da nossa jornada e que prometeu estar conosco em cada passo. Mesmo nas sombras mais profundas da dúvida, Deus é maior. A pergunta é: você vai continuar permitindo que o medo defina sua vida ou vai confiar no Deus que é maior que qualquer insegurança ou circunstância? O chamado de Deus que vai além do ventre. Antes mesmo de você existir, antes que o tempo registrasse sua chegada neste mundo, Deus já tinha um plano. Ele não só sabia que você estaria aqui, mas já havia traçado um propósito eterno para a sua vida, algo maior do que os limites que você enxerga ao seu redor. Talvez você nunca tenha refletido dessa forma, mas você não está aqui simplesmente para existir, sobreviver ou cumprir expectativas mundanas. Deus te escolheu antes mesmo de você ser formado, e isso não é apenas uma ideia teológica. É uma verdade que ecoa nos céus e que deve dominar o seu coração. A Bíblia deixa isso claro em Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Essas palavras não foram uma promessa exclusiva para Jeremias. Elas são um reflexo do coração de Deus para cada vida humana. Ele conhece você de forma completa, no mais profundo dos seus pensamentos, do seu espírito, dos seus desejos. Quando Jeremias foi chamado, ele hesitou, sentindo-se inadequado. E talvez hoje você esteja sentindo o mesmo, olhando para as suas fraquezas, seus fracassos, seus limites. Mas Deus não chamou Jeremias, nem a você, por suas capacidades ou méritos. Ele te escolheu porque te ama e porque seu poder se aperfeiçoa exatamente nas áreas onde a humanidade falha. A obra de Deus começa muito antes de você perceber. Ele já separou dons, talentos e oportunidades que irão alinhar sua vida com o propósito dele. Pense nisso. Assim como um artesão que planeja cada detalhe de uma peça notável antes de sequer encostar no material, Deus já desenhou seu propósito antes da sua existência. Ele não simplesmente improvisou o plano quando você nasceu. Ele é intencional. Cada momento da sua vida, até mesmo aqueles cheios de dor e confusão, estão debaixo do cuidado de suas mãos amorosas. Nada é desperdício no plano divino. No entanto, surge a pergunta:
Por que então vemos tantas pessoas vivendo como se não houvesse direção para suas vidas? Porque o inimigo trabalha incansavelmente para obscurecer essa verdade. Ele quer que você acredite que você é apenas fruto das circunstâncias, que seus erros ou os abusos que sofreu definem quem você é. Ele tenta te convencer de que você não foi escolhido, que você precisa se esforçar constantemente para buscar algum significado por conta própria. E assim, muitas vidas acabam sucumbindo à frustração, ao medo e a sentimentos de inadequação que nunca vêm de Deus. Mas Deus te dá um convite diferente. Ele te diz: confie em mim, eu conheço o caminho, eu escrevi sua história com cuidado, com amor, com um objetivo que vai além de qualquer compreensão terrena. Esse chamado é eterno e está profundamente enraizado na aliança que Ele selou conosco por meio de Jesus Cristo. Enquanto o mundo te desafia a ser algo que você não é, Deus afirma: eu já te conheço, eu já te formei, venha, porque há um lugar certo ao meu lado. Essa verdade de que você foi escolhido acende algo dentro de nós. Ela traz paz e segurança, porque vemos que não precisamos lutar desesperadamente para encontrar significados ou justificar a nossa existência. Nossa identidade já está intacta e garantida nele. Quando você começa a enxergar a sua vida com os olhos de Deus, você percebe que o chamado dele está em tudo. Nos pequenos momentos de bondade, nas oportunidades que Ele abre, nos relacionamentos que Ele usa para moldar você, até mesmo nas dificuldades que trazem maturidade e força. Deus não escolhe por obrigação, Ele escolhe por amor. E esse amor não é condicional. Ele não exige que você conserte todos os seus erros ou que você seja perfeito antes de aceitar o chamado. Ele simplesmente pede que você confie e dê o primeiro passo. Talvez hoje você sinta que falhou demais, que está longe do plano que Deus traçou para você. Mas deixa eu te lembrar, Deus nunca desiste de quem Ele chama. Ele não altera seu plano porque você tropeçou. Antes mesmo de você cometer seus erros, Ele já havia providenciado graça suficiente para te redimir e te colocar de volta no caminho. O que te impede de abraçar o que Deus tem reservado para você? É o medo? A dúvida? Talvez você nunca tenha ouvido que Deus vê mais em você do que qualquer pessoa jamais enxergou. Mas agora é hora de parar e refletir. Será que você está andando no propósito que Deus criou para a sua vida? Será que você tem ignorado o chamado que vem desde antes do seu nascimento? Deus te deu uma escolha. Resta você confiar nele para que o que ele escreveu desde a eternidade para você aconteça no presente. O plano de Deus nunca falha, mas está em suas mãos decidir confiar. Ele é um Pai amoroso e tudo o que ele quer é que você veja o que já foi preparado. O céu sussurra sobre o chamado que Deus tem trabalhado a seu favor. Você está ouvindo? Quando o medo quer paralisar, Deus prepara o caminho. O medo tem o poder de paralisar. Ele surge nos momentos decisivos, na hora de tomar uma decisão, de avançar em direção ao propósito de Deus, de enfrentar uma situação que parece impossível. O medo é a voz que grita em nossa mente: e se você falhar? E se não der certo? E se Deus não estiver com você? Essa sensação que nos faz hesitar sempre tenta nos convencer de que permanecer no lugar é mais seguro do que avançar. No entanto, é exatamente na presença do medo que Deus revela sua fidelidade e nos prepara para caminhar. Pense na história do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Imagine-se no lugar deles, com um exército inimigo vindo por trás, sem saída aparente à frente, presos entre a morte e o impossível. Era lógico que o medo dominasse seus corações. Muitos pensaram em desistir, em voltar à escravidão no Egito, em aceitar um destino de derrota como algo inevitável. Mas no momento em que tudo parecia perdido, algo extraordinário aconteceu. Deus fez
o que ninguém poderia imaginar. Ele abriu o mar, uma saída onde não havia caminho. Essa é a essência do Deus que servimos. Ele cria caminhos onde nossos olhos só enxergam obstáculos. No entanto, a história não para por aí. Repare que antes de Deus agir, ele pediu ao povo que confiasse e avançasse. Em Êxodo 14:15, Deus disse a Moisés: "Diga aos filhos de Israel que marchem." Essa é uma lição crucial. O medo só pode ser vencido quando escolhemos dar um passo de fé. Deus não nos chama para ficarmos imóveis enquanto olhamos para o problema. Ele nos convida a caminhar mesmo quando tudo parece incerto, porque sua presença vai à frente, preparando o caminho. Muitas vezes, o que nos impede de avançar não é a falta de capacidade, mas a falta de confiança. É comum acharmos que precisamos ter todas as respostas antes de agir, que precisamos sentir coragem antes de enfrentar nossos gigantes. Mas a verdade é que a confiança em Deus não exige ausência de medo, ela exige fé apesar do medo. Em Josué 1:9, Deus disse: "Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar." É por isso que podemos marchar, porque sabemos que Deus não apenas nos acompanha, mas Ele vai antes de nós, limpando o caminho, derrubando barreiras, vencendo batalhas que nem sequer vimos. Talvez hoje você se encontre paralisado por algum medo. Pode ser medo do fracasso em uma nova jornada, medo de perder algo valioso, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente. Esses medos, às vezes, se tornam tão grandes que nos cegam para o que Deus está realmente fazendo ao nosso redor. Mas o que você precisa lembrar é que Deus não está limitado pelas suas circunstâncias. Ele é um Deus que transforma o impossível em possível e que usa até mesmo os seus desafios como palco para sua glória. Em 2 Crônicas 20:15, Deus diz: "Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus." O que isso significa? Significa que, mesmo no meio do maior conflito interno ou externo, a vitória não depende de você. A única coisa que você precisa fazer é confiar no que Deus já te prometeu. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que deu a Josué coragem para conquistar a terra prometida, que ressuscitou Jesus dos mortos, é o Deus que está com você hoje. Às vezes Deus te chama a lutar, mas outras vezes Ele te chama a ficar firme e assistir ao que Ele vai fazer. E é exatamente isso que Ele quer que você veja. Ele é maior que o seu medo. Ele é o Deus dos impossíveis. E quando você enfrenta o medo com fé, não apenas seu medo começa a desaparecer, mas você passa a ser transformado. Enfrentar os desafios com confiança em Deus fortalece a sua fé, molda o seu caráter e prepara você para o próximo passo. Agora pense por um momento. O que tem te paralisado? Que medo tem se erguido contra você como um gigante? Talvez seja algo no trabalho, na família, nas suas finanças, ou até mesmo na sua caminhada espiritual. Talvez esse medo esteja impedindo você de mergulhar totalmente no propósito que Deus tem para a sua vida. Mas quero te dizer uma coisa: o medo é grande, mas Deus é maior. Confie que Ele está preparando um caminho mesmo onde você não consegue enxergar. E não permita que o medo roube aquilo que Deus já te deu. Deus sempre irá te pedir para dar um passo de fé antes que você veja o resultado final. Ele nunca deixa ninguém sem resposta, nunca abandona quem confia nele. Pode parecer que o caminho está desaparecido neste momento, mas no tempo certo, Deus o revelará. A questão não é se ele vai agir, mas se você confia nele o suficiente para dar o próximo passo. Os gigantes podem ser grandes, os mares podem parecer intransponíveis, mas o Deus que te chamou é aquele que tem poder completo sobre todas essas coisas. Ele está dizendo a você agora: caminhe, confie, eu estou preparando aquilo que seus olhos ainda não conseguem ver.
sua escolha. Diante do chamado de Deus. Todos os dias somos confrontados com escolhas. Algumas parecem simples, outras carregam um peso tremendo. E entre elas existem aquelas que moldam tudo o que somos e para onde estamos indo. No entanto, há uma escolha que está acima de todas as outras, e ela define não apenas o rumo da nossa vida aqui na Terra, mas também a eternidade, a decisão de responder ao chamado de Deus. O chamado de Deus é pessoal, profundo e inescapável. Deus se comunica com cada um de nós de maneira individual, falando diretamente ao nosso coração. Jeremias ouviu esse chamado. Maria ouviu esse chamado. Paulo ouviu esse chamado. Cada um reagiu de forma diferente, com dúvidas e questionamentos iniciais, mas compreendendo que a escolha de obedecer significava muito mais do que seus próprios medos ou limitações. Da mesma forma, Deus já colocou diante de você um chamado único, mas a pergunta que ecoa é: como você tem respondido? Você está ouvindo ou está distraído pelas vozes deste mundo? A verdade é que responder ao chamado de Deus exige coragem. E essa é uma palavra que assusta muitos. Coragem não significa ausência de medo, mas significa tomar decisão, mesmo quando o coração está inquieto. Talvez você sinta que seguir esse chamado significa abandonar certas coisas. Conforto, sonhos pessoais ou mesmo relacionamentos que você pensa que precisa proteger. E humanamente, isso parece um preço alto demais. Mas a realidade é que o preço de ignorar o que Deus está chamando você para fazer é infinitamente maior. O que está em jogo não é apenas o seu futuro, mas o propósito que Deus estabeleceu desde antes de você nascer. O chamado de Deus põe à prova nossas prioridades. Pergunte a si mesmo: o que tem tomado o centro do seu coração? É sua carreira, suas finanças, seus medos, suas ambições? É fácil ser consumido pelas exigências do dia a dia e fazer dos nossos próprios planos o foco da nossa atenção. No entanto, Jesus, em uma de suas mais poderosas orientações, disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é apenas um mandamento, é uma garantia. Quando escolhemos buscar a vontade de Deus acima de tudo, Ele coloca em ordem as áreas que não conseguimos organizar com as nossas próprias forças. Mas essa escolha também exige confiança, e é aqui que muitos hesitam. Talvez você já tenha pensado: como posso confiar em um plano que eu não entendo completamente? E se eu errar? E se eu não for capaz? Deixe-me te assegurar, Deus não está pedindo perfeição da sua parte. Ele não precisa que você entenda cada detalhe do plano. O que Ele pede é que você dê um passo de fé e confie que Ele está no controle. A Bíblia nos lembra, em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Seguir o chamado de Deus não depende da sua força, mas da sua fidelidade. Você também precisa entender que dizer sim para o chamado de Deus não significa que tudo será fácil. Na realidade, Deus frequentemente nos chama para caminhos que parecem desafiadores e às vezes impossíveis. Considere Moisés quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel. Ele tentou recusar. Ele apresentou desculpas. Eu não sei falar. Quem sou eu para cumprir esta tarefa? Mas Deus respondeu com uma verdade simples e transformadora: eu serei contigo. São essas palavras que Deus também quer que você escute hoje. Ele está com você. Ele nunca te abandonará. E sua presença é suficiente para superar qualquer desafio. Outro desafio ao responder ao chamado de Deus é o peso da opinião alheia.
Muitas vezes, o que nos impede de caminhar é a preocupação com o que as pessoas vão pensar, com o julgamento daqueles ao nosso redor. Mas não fomos chamados para agradar ao mundo. Fomos chamados para seguir a Deus. Em Gálatas 1:10, Paulo pergunta: agora, pois, procuro eu a aprovação de homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. Responder ao chamado de Deus significa estar disposto a priorizar a voz dele acima de qualquer outra, mesmo que isso signifique andar em um caminho solitário. Mas a parte mais extraordinária de tudo isso é que, ao dizer sim ao chamado de Deus, você não apenas obedece, mas descobre um significado mais profundo para a sua existência. Não há vazio que o mundo possa preencher que não seja inteiramente preenchido quando você começa a viver no centro da vontade de Deus. Muitas vezes, as pessoas passam a vida buscando algo que tragam paz e satisfação, mas o que falta à alma humana nunca será encontrado fora de Deus. Ele é o único que pode conectar a sua vida ao propósito perfeito pelo qual você foi criado. Hoje, Deus coloca diante de você a mesma escolha que Ele apresentou tantas vezes na Bíblia: segui-lo ou ignorá-lo. O que está em jogo não é apenas sua vida aqui na Terra, mas a oportunidade de fazer parte de uma história muito maior. Uma história escrita desde a eternidade, onde você tem um papel único e essencial. Se você permanece em dúvida, lembre-se disto: Deus nunca promete facilidade, mas Ele garante que sua presença será constante. Ele jamais falhou em seu plano e não vai falhar com você. Então, o que você vai escolher? Parar no medo, na dúvida, na espera de total compreensão? Ou dar um passo em direção ao chamado que Deus tem preparado para você? A escolha está em suas mãos. O céu está esperando por sua resposta, vencendo as mentiras que bloqueiam o propósito. Uma das maiores armas do inimigo para impedir que você viva o propósito de Deus são as mentiras que ele sussurra ao seu coração. Essas mentiras, muitas vezes, não são estrondosas ou óbvias. Elas se infiltram de maneira sutil, enroladas em uma aparência de verdade, para atacar sua identidade e sua confiança no chamado de Deus. Elas dizem que você não é capaz, que o passado te define, que você errou demais para ser usado por Deus, que você não tem os dons certos, as conexões certas, ou até mesmo que o propósito de Deus não existe para você. São essas palavras que, se não forem combatidas, criam barreiras que se erguem como muralhas na jornada para viver o plano de Deus. Desde o Jardim do Éden, essa estratégia tem sido usada. No início de tudo, a serpente enganou Eva com uma mentira disfarçada de dúvida. Será que Deus disse mesmo? A essência das mentiras do inimigo é distorcer o que Deus declarou sobre sua vida e convencê-lo a duvidar do que é verdadeiro. Essa dúvida rouba a convicção e amarra o coração ao medo e à estagnação. Em João 8,44, Jesus chama o diabo de pai da mentira, demonstrando que a natureza do inimigo é baseada na enganação. Se a verdade liberta, como nos ensina João 8,32, então a mentira nos aprisiona. E é isso que ele busca: te prender através de pensamentos enganosos que te afastam da confiança em Deus. Talvez uma das mentiras mais frequentes seja a que diz que seu passado te desqualifica para o chamado de Deus. Você já errou demais. Essa é a voz que muitos ouvem. Se isso ecoa no seu coração, quero que você compreenda uma coisa: Deus nunca trabalhou com pessoas perfeitas. Ao contrário, Ele escolhe pecadores redimidos para realizar seus propósitos. Pense em Davi, um homem que cometeu adultério e foi responsável pela morte de um inocente. Mesmo assim, Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Reflita sobre Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas foi escolhido para liderar a igreja primitiva.
Deus não olha para a sua história em busca de perfeição. Ele olha para o seu coração em busca de rendição. Outra mentira que frequentemente bloqueia o propósito é a ideia de que você não tem o que é necessário para cumprir o chamado de Deus. Você acredita que precisa de mais habilidades, mais sabedoria, mais experiência ou mais recursos. Mas o que é incrível no chamado divino é que Deus não espera que você tenha tudo isso por conta própria. Ele te equipa enquanto você caminha. É por isso que em 2 Coríntios 12:9 Deus diz: minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No reino de Deus, suas limitações não são um obstáculo, elas são um espaço onde sua força é demonstrada. Quando você se sente insuficiente, lembre-se de que Deus é mais do que suficiente. Além disso, o inimigo frequentemente tenta convencer pessoas de que o chamado de Deus é vago ou inacessível, quase como se fosse algo reservado apenas para algumas pessoas especiais. Ele quer que você acredite que o propósito de Deus é algo distante ou quase impossível de alcançar. A verdade, no entanto, é que Deus é intencional. Ele não joga pistas aleatórias sobre o que espera de você. Ele guia, revela e confirma. Salmos 32:8 nos garante: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus não só te chama, mas também te apoia em cada passo do caminho. As mentiras do inimigo podem até parecer verdades, porque muitas vezes elas se baseiam em nossas fraquezas reais. Mas a diferença é que Deus nunca usa nossas falhas para nos condenar ou nos afastar. Pelo contrário, Ele usa sua graça para nos trazer de volta, para nos transformar e para nos preparar. O diabo, por outro lado, pega suas dúvidas e as manipula para que elas se tornem barreiras. Ele quer que você duvide não só de quem você é, mas principalmente da bondade de Deus. Então a pergunta é: como você vence essas mentiras? Em primeiro lugar, você precisa conhecer a verdade. A Bíblia é a fonte suprema da verdade, e é através dela que você descobre quem realmente é. Um filho ou filha amada, criado com um propósito eterno. Declare as promessas de Deus sobre sua vida. Versículos como Romanos 8:37, que diz que somos mais que vencedores, ou Efésios 2:10, que afirma que fomos criados para boas obras. Quanto mais você conhece a verdade, mais preparado estará para identificar as mentiras e rejeitá-las. Em segundo lugar, você deve substituir cada mentira por uma declaração de fé. Quando a mentira diz: você não é capaz, responda: eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Se a mentira diz: você errou demais, afirme: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. As palavras têm poder. Use as palavras da verdade para destruir as mentiras que tentam dominar a sua mente e coração. Por fim, lembre-se, você precisa de um coração vigilante. Ore para que Deus ilumine áreas da sua vida onde as mentiras têm encontrado espaço. Peça ao Espírito Santo que revele em que áreas você tem acreditado nas mentiras ao invés da verdade de Deus. E esteja disposto a abrir mão de pensamentos que, mesmo confortáveis, não refletem o que Deus diz sobre você. Talvez hoje existam muralhas erguidas em sua mente, formadas por anos de mentiras acumuladas. Mas Deus é poderoso para derrubar cada uma delas. Hoje é o dia de decidir que você não será definido pelas vozes que tentam apagar sua identidade ou sua confiança no propósito que Deus escreveu para você. Abraçando o propósito. Mesmo quando o mundo diz não seguir o chamado de Deus, nunca será uma jornada que passa despercebida. Em algum ponto, você enfrentará resistência, seja vindo de outros, de circunstâncias externas ou até mesmo de si mesmo.
O confronto com o não do mundo será inevitável. O problema é que quando o mundo diz para parar, para desistir, para conformar-se, a voz de Deus continua insistindo. Entre essas vozes conflitantes surge a pergunta: quem terá a palavra final na sua vida? A voz do mundo ou a voz de Deus? O mundo tem seus próprios padrões de sucesso e aprovação. Ele define o que é aceitável e como cada um deve viver para ser incluído. Esses padrões, no entanto, raramente combinam com o que Deus espera de nós. Quando você escolhe abraçar o propósito divino em sua vida, inevitavelmente você desafiará esses padrões e irá na contramão do que o mundo considera correto. Jesus disse em João 15:19, se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. O mundo rejeita aquilo que pertence a Deus, porque teme o que não pode controlar. Você já tentou agradar a todos? Talvez no trabalho, em casa ou até na igreja, você tenha se esforçado para seguir as expectativas das pessoas, apenas para perceber que é impossível fazer isso sem se perder no processo. A verdade brutal é que buscar a aprovação do mundo é uma batalha fútil. Não importa o quanto você se esforce, sempre haverá críticas, limitações impostas e barreiras erguidas por quem não entende ou não aceita o que Deus está fazendo na sua vida. Quando você decide abraçar o propósito que Deus planejou para você, precisa abrir mão da ideia de ser compreendido ou aceito por todos. A caminhada com Deus é pessoal e, em muitos momentos, solitária. Abraçar o propósito significa colocar a obediência a Deus acima de qualquer opinião. Pense nos profetas do Antigo Testamento. Eles não eram bem vistos em suas épocas. Jeremias era chamado de o profeta chorão, porque suas mensagens de advertência eram impopulares. No entanto, ele continuou com fidelidade, mesmo sendo rejeitado, preso e incompreendido. Ele nunca permitiu que o não do mundo silenciasse o sim de Deus em sua vida, porque sabia que o que importava era a aprovação do Senhor e não a dos homens. Jesus é o maior exemplo de todos. Ele foi rejeitado por aqueles que deveria salvar, foi traído, humilhado e crucificado. Mas ele permaneceu firme no propósito pelo qual veio ao mundo. Ele sabia que a vontade de Deus era maior do que o sofrimento momentâneo e maior do que a voz das multidões que gritavam contra ele. Hebreus 12:2 nos encoraja a olhar para Jesus como nosso exemplo supremo, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Obedecer a Deus é superar o não temporário do mundo, porque o propósito eterno é muito maior. Mas, Dre, sejamos honestos, isso não é fácil. O desânimo sempre tentará invadir sua mente. Quando as pessoas te ridicularizarem, quando parecer que as portas estão fechadas, quando o mundo parecer dizer que seu esforço não vale a pena, será necessário mais do que força de vontade. Será preciso confiar que o Deus que te chamou é também o Deus que sustenta. O conforto supremo está em saber que obedecer a Deus nunca será em vão. Gálatas 6:9 nos lembra: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Outro obstáculo comum ao abraçar o propósito de Deus são as críticas disfarçadas de preocupação. Algumas pessoas ao seu redor podem até ter boas intenções, mas não entendem o que Deus está fazendo na sua vida e por isso tentam te convencer a desistir. Elas podem dizer coisas como: você está tentando algo grande demais, não seria melhor escolher algo mais seguro? Ou, será que isso realmente é de Deus? Você não acha melhor esperar mais um pouco? Mas lembre-se, nem todos que cercam sua vida são capazes de ouvir a voz que Deus sussurra diretamente a você.
Deus está te chamando para algo que talvez ninguém mais compreenda, mas isso é entre você e Ele. As opiniões humanas nunca podem superar a verdade divina. Ser firme no propósito significa, muitas vezes, abrir mão de coisas que antes você considerava indispensáveis. Pode significar perder amizades ou enfrentar incompreensões. Mas mesmo em meio a essas perdas, você descobrirá algo extraordinário. Deus nunca leva algo sem colocar algo melhor em seu lugar. Ele substitui as coisas passageiras do mundo por um tesouro eterno. Mateus 6:20 nos instrui a ajuntar tesouros no céu, onde nem a corrente do tempo nem as opiniões humanas podem destruir o que Deus construiu. Pense nisso. O que o não do mundo tem impedido você de fazer? Que vozes têm tentado silenciar o chamado que Deus colocou em seu coração? Hoje, Ele te chama para confiar não naquilo que seus olhos veem, mas naquilo que a sua palavra promete. O mundo pode dizer não em alto e bom som, mas a voz de Deus sussurra sim, com autoridade e verdade. Abrace o propósito para o qual você foi criado, mesmo que o mundo não entenda, não apoie e não acredite. Porque no final, o que importa não é o que o mundo diz, mas o que Deus preparou. Coragem não é a ausência de oposição. Coragem é avançar mesmo quando o mundo inteiro diz que você deveria parar. Deus transformando vidas. Nos momentos mais difíceis, nada é mais poderoso do que o testemunho de uma vida transformada pelo propósito de Deus. Histórias reais, contadas pela perspectiva de quem atravessou o vale da dúvida, do medo e da adversidade, têm o poder de impactar profundamente nossos corações. Elas nos lembram que a fidelidade de Deus não está restrita às páginas da Bíblia, mas continua viva e presente em nossas vidas hoje. Testemunhos são ecos da grandeza divina que provam que Deus não abandona seus filhos e que o seu chamado é maior do que qualquer circunstância. Imagine alguém que viveu por anos mergulhado na culpa, afastado de Deus, preso em escolhas erradas. Essa pessoa poderia ser como Paulo, que antes era Saulo, um perseguidor da igreja, um homem que parecia perdido aos olhos de todos. Mas, em um encontro inesperado no caminho para Damasco, Deus muda completamente a sua trajetória e transforma Saulo em Paulo, um dos maiores apóstolos que o mundo já viu. Essa história não é apenas sobre Paulo. Ela é sobre o caráter de Deus, que escolhe transformar o improvável, pegando aquilo que o mundo despreza e o colocando no centro do seu propósito glorioso. Assim como Paulo, existem pessoas ao nosso redor que testemunharam a fidelidade de Deus em seus momentos mais obscuros. Pense em alguém que perdeu tudo: carreira, sonhos, até mesmo a confiança em si mesmo. Para os outros, a história parecia encerrada, escrita com tinta de derrota e fracasso. Mas Deus, em sua infinita graça, reescreve essa história. Ele dá novos sonhos, novas oportunidades e uma nova visão do futuro. Esses testemunhos nos mostram que Deus não apenas restaura o que foi perdido, mas usa os momentos de maior vulnerabilidade para manifestar sua glória, forjar caráter e preparar o terreno para novas conquistas. A Bíblia está repleta de relatos de pessoas que enfrentaram situações praticamente insuportáveis e ainda assim encontraram em Deus uma saída. José é outro exemplo. Vendido como escravo pelos próprios irmãos e injustamente acusado, ele passou anos na prisão. Durante esse tempo, ele poderia ter questionado o plano de Deus, mas José permaneceu fiel e, no momento certo, Deus o colocou como o segundo homem mais poderoso do Egito, usando-o para salvar inúmeras vidas. A história de José nos ensina que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores para cumprir o propósito que Ele nos chamou a viver. Esses testemunhos não são apenas histórias distantes,
Eles são um convite para que cada um de nós olhe para o que Deus está fazendo em nossas próprias vidas. Talvez você esteja enfrentando uma fase difícil agora, acreditando que saiu do plano de Deus ou que sua promessa nunca se cumprirá em você. É nesses momentos, quando tudo à nossa volta parece ruir, que Deus está agindo de forma mais poderosa. Porque é no vale que Ele prova sua fidelidade e é no fogo que Ele nos purifica, moldando-nos para o que está por vir. E os testemunhos não são apenas sobre grandes feitos ou milagres visíveis. Muitas vezes, eles são sobre o conforto diário que encontramos em Deus. Uma mãe que orou por anos pela salvação de seu filho e finalmente viu aquela oração respondida. Alguém que, em meio às lutas da vida, descobriu a paz que excede todo entendimento. Pode ser uma pessoa comum, com um trabalho comum, mas com uma confiança imensa de que está exatamente onde Deus a quer, impactando as pessoas ao seu redor de maneiras que talvez nunca veja completamente nesta vida. Tudo isso é evidência viva de que Deus está presente e ativo, trazendo significado até às pequenas coisas. Mas o que torna esses testemunhos ainda mais especiais é que, em cada um deles, a glória nunca é do homem, mas sempre de Deus. Quando você ouve essas histórias, percebe que ninguém pode reivindicar o crédito do que foi feito. É sempre a mão divina movendo-se onde tudo parecia perdido. E esse é o brilho do propósito de Deus. Não é sobre o que podemos fazer, mas sobre o que Ele pode fazer em nós e através de nós. Agora, olhe para a sua própria história. Deus também tem um testemunho para contar através de você. Talvez você não veja isso agora, ou talvez sinta que ainda está no capítulo mais difícil da sua jornada. Mas cada desafio que você enfrenta, cada lágrima que você derrama e cada oração que você faz estão construindo sua própria história. Deus está trabalhando para criar algo maravilhoso, mesmo se agora tudo parecer um caos. Lembre-se do que Romanos 8:28 diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você não precisa ser perfeito para ter um testemunho. Você não precisa ter tudo resolvido. Basta estar disposto a deixar Deus continuar escrevendo sua história. Testemunhos reais não vêm de pessoas que tiveram jornadas fáceis, mas de vidas que enfrentaram tempestades e ainda assim permaneceram de pé pela graça divina. São esses relatos de vitória, mesmo no meio das dificuldades, que nos inspiram a perseverar. Seja inspirado pelos testemunhos de outros, mas nunca se esqueça: Deus também quer que a sua vida se torne um testemunho vivo. Ele deseja impactar você de tal forma que outras pessoas vejam sua bondade através de você. Ele deseja usar tudo, até suas dores e momentos de fraqueza, para refletir o amor e o poder dele. O mundo pode questionar ou resistir ao propósito de Deus, mas um testemunho real é algo que ninguém pode negar. Ele é a evidência de que Deus está vivo, agindo e transformando vidas todos os dias. Hoje, você está construindo esse testemunho, quer perceba ou não. Cada passo de fé que você dá, cada vez que você escolhe confiar em Deus em vez de desistir, cada pequeno ato de obediência se torna parte da história que Ele está escrevendo. E quando essa história for contada, ela vai glorificar aquele que trabalhou em sua vida de maneira que você jamais imaginou. A decisão que muda tudo, a entrega completa a Deus. Chega um momento na vida de cada pessoa onde uma decisão precisa ser tomada. Não é uma decisão superficial, como escolher uma cor ou um caminho para seguir em uma estrada. É uma escolha que pesa no espírito, cutuca a alma e coloca diante de cada um a realidade inescapável de que Deus está chamando. E diante desse chamado, há apenas duas opções: resistir ou entregar-se completamente. A entrega total é a mensagem que ecoa por toda a Bíblia. Desde o início, Deus sempre pediu completa submissão.
não como um ato de opressão, mas como um gesto de amor e confiança. Ele não busca parte de você enquanto você segura outras áreas da sua vida sob controle próprio. Ele te chama para entregar tudo, sua mente, coração, sonhos, medos e até mesmo aquilo que você considera mais valioso. Mas por que ele pede isso? Porque só em suas mãos seu futuro é realmente seguro. Só sob o cuidado dele é que você encontrará plenitude e propósito. Antes de mais nada, é essencial entender que Deus nunca força suas vontades. Ele nos deu livre arbítrio para escolher. E por conta disso, nossa entrega precisa ser voluntária, sincera e guiada pelo amor, não pelo medo. Imagine a cena de Jesus diante do jovem rico, como descrito em Marcos 10. Esse jovem estava cheio de potencial, promessa e aparentemente boas intenções. Ele até buscava Jesus perguntando: "O que devo fazer para herdar a vida eterna?" Jesus, sabendo exatamente o que esse jovem ainda retinha em seu coração, disse-lhe: "Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga." Mas o jovem foi embora triste, incapaz de deixar para trás o que considerava mais importante. Sua decisão foi clara. Ele queria os benefícios de Deus, mas não estava disposto a fazer a entrega necessária. Quantos não vivem exatamente assim? Querem que Deus seja parte de sua vida, mas não o todo. Querem que Ele abençoe seus caminhos, mas não estão dispostos a deixar que Ele guie os passos. Preferem viver em duas realidades. Uma onde dizem confiar em Deus, mas na prática se apegam às suas próprias ideias, ao controle, ao medo do que significa abrir mão. Mas deixa-me te perguntar, de que você tem medo? Entregar-se completamente a Deus não é perder nada. Pelo contrário, é ganhar aquilo que você nunca seria capaz de alcançar sozinho. Jesus nos ensina em Mateus 16, 24, 25. "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará." Essa passagem é uma das mais poderosas de toda a Escritura. Ela chama a rendição total, a negação do ego, ao abandono do controle, para que possamos encontrar o verdadeiro sentido da vida. É um lembrete de que o propósito de Deus só se cumpre plenamente em uma vida completamente rendida aos pés de Jesus. A entrega total a Deus traz uma liberdade que o mundo não pode oferecer. Muitas vezes, estamos sobrecarregados porque tentamos segurar o peso da responsabilidade que nunca foi nossa para carregar. Tentamos controlar o futuro, prever resultados, resolver tudo sozinhos. Mas Deus está dizendo: entregue, confie, deixe que eu cuide disso. Quando finalmente dizemos: "Senhor, minha vida está em tuas mãos", experimentamos um alívio indescritível. Não é que os desafios desapareçam, mas o peso deles já não recai sobre nossos ombros. Passa a ser Deus quem vai à frente, quem luta as batalhas e quem garante que sua vontade se cumpra. Muitas vezes, pensamos que essa decisão precisa ser acompanhada de uma sensação instantânea de coragem ou certeza. Mas na realidade, a entrega começa como um pequeno ato de fé. Um simples sim a Deus, mesmo em meio às dúvidas, é suficiente para Ele começar a operar. Ele não exige que você esteja completamente pronto ou perfeito. Ele apenas pede que você confie nele o suficiente para dar o primeiro passo. Há uma beleza extraordinária em saber que Deus nos aceita como estamos, mas nos ama tanto que não nos deixa permanecer assim. Quando você decide se entregar, Ele começa um processo de transformação que molda cada parte do seu ser. Ele alinha seus desejos ao propósito dele, renova sua mente, cura suas feridas e te dá coragem para enfrentar o que antes parecia impossível. Essa decisão de se entregar completamente não espera por um momento futuro ideal. É hoje, é agora.
Deus está dizendo: filho, filha, venha como está. Não exijo perfeição, exijo um coração disposto. Não há benefício em adiar essa escolha. Quanto mais você espera, mais deixa que as mentiras do mundo e do inimigo enraizem em seu coração. Hoje, Deus te convida a confiar nele, não apenas com partes da sua vida, mas com tudo que você é. A hesitação é normal, mas precisa ser vencida pela fé. Fé de que Deus sabe melhor. Fé de que Ele é bom, mesmo que você não compreenda todo o plano. Fé de que entregar sua vida nas mãos dele é a decisão que muda tudo. E quando essa escolha é feita, ela traz resultados que ecoam, não apenas nesta vida, mas pela eternidade. Hoje Deus coloca diante de você uma pergunta poderosa. Você confia em mim o suficiente para se entregar completamente? A resposta a essa pergunta não determinará apenas suas próximas decisões, mas o impacto da sua vida inteira. A história da sua vida está sendo escrita, e Deus é o autor perfeito. Ele só pede a sua permissão para assumir a caneta em mãos. Nesta conclusão do propósito, ele não promete que o caminho será fácil, mas garante que será cheio de significado, cura, libertação e, acima de tudo, sua presença constante. Tudo o que resta a você é dizer: Senhor, eu entrego, minha vida é tua. A jornada começa agora. A maior tragédia da vida não é o fracasso, mas viver abaixo do propósito para o qual você foi criado. Deus te chamou, não para uma existência comum, mas para uma vida extraordinária em comunhão com Ele, cheia de significado e direcionada por seu plano eterno. Essa não é apenas uma mensagem de reflexão, é um convite para a ação. E esse convite está diante de você agora. Talvez você tenha ouvido estas palavras e sentido seu coração arder. Não é apenas emoção, é o Espírito Santo falando diretamente com você, pedindo que você tome uma decisão hoje. Existe um propósito maior esperando por você, e Deus está te chamando para abraçá-lo, mesmo quando as dúvidas, os medos e as mentiras tentam te manter onde você está. Mas hoje, agora, Deus está te dando uma escolha: continuar como tem vivido ou entregar tudo em suas mãos e caminhar no propósito que Ele preparou. Jesus Cristo é a chave para essa entrega. Ele é o começo, o meio e o fim de toda a sua jornada. Ele entregou a sua vida por você, carregou a cruz por amor a você e ressuscitou para que você pudesse experimentar uma vida nova. Ele está dizendo: venha a mim como está. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em mim, seus medos perdem força, suas fraquezas se tornam forças, suas feridas são curadas e seu propósito é restaurado. Não importa onde você está agora, o que importa é para onde você decidir ir a partir deste momento. Se há algo que você deve se lembrar, é que Deus nunca falha em cumprir suas promessas. Ele vê quem você realmente é, não como o mundo te vê, ou como você mesmo se vê nos seus piores momentos. Deus declara: você é meu filho, minha filha. Eu te escolhi. Eu tenho algo grandioso para você, um futuro cheio de esperança. Mas essa promessa exige uma resposta da sua parte. Exige que você confie, que você se renda, que você dê o próximo passo. Você talvez diga: mas eu não sou forte o suficiente. Eu não sei como fazer isso. E Deus responde: a minha graça é suficiente, eu serei a sua força. Você talvez diga: eu falhei demais, não sou digno. Mas Deus declara: na cruz eu já cobri tudo. Você é perdoado e eu faço todas as coisas novas. Nada do seu passado é grande demais para o amor de Deus. Nada do seu presente é maior que o poder dele. E nada do seu futuro está fora do seu controle. Então, o que você vai fazer? Viver mais um dia preso ao medo, às dúvidas e aos impedimentos que bloqueiam o plano de Deus para você?
Ou vai escolher hoje ser livre, aceitar o chamado, confiar no que Deus está dizendo e descansar nas suas promessas? Esta decisão aqui e agora pode ser o momento que transformará não apenas sua vida, mas como você vai impactar o mundo ao seu redor. Mais do que isso, é uma decisão que carrega peso eterno. Este é o começo de uma nova jornada. Deus está esperando por você do outro lado da sua entrega. Ele não quer parte de você, Ele quer tudo, porque Ele sabe que somente ao entregar o controle total ao Criador da sua vida é que você realmente encontrará liberdade, alegria e propósito. Hoje é o dia. Este é o momento de dizer a Ele: sim, Senhor, minha vida é tua. Eu escolho viver para o seu propósito. Abra seu coração para Deus agora. Ore, fale com Ele, entregue tudo o que você é e confie que Ele vai cuidar do restante. A estrada à frente nem sempre será fácil, mas será cheia de significado, e você nunca caminhará sozinho. Jesus te chama hoje. Venha a mim, eu te darei descanso e te mostrarei o caminho. Basta dar o primeiro passo. Jesus está esperando por você. Ele já fez o que era impossível para salvar a sua vida. Agora, basta você abrir o coração. Não adie. Amanhã não está garantido, mas você tem este momento, aqui e agora. Não resista ao chamado dele. A decisão que você tomar hoje pode mudar tudo. Levante-se, confie, entregue-se completamente a Deus.